Eu sou irmã Natividade, aqui das Irmãs Paulinas, essa é a irmã Mariane. Estamos iniciando com vocês hoje o 5º dia da nossa novena aqui na Canção Nova. Você pode colocar suas intenções, seus pedidos e São Paulo estará nos conduzindo durante todo esse trajeto. E nós estamos iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso 5º dia é a fidelidade de Jesus Cristo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciei com alegria a tua justiça na grande assembleia. Vê, não conservei fechada a minha boca. Senhor, tu o sabes. Não ocultei tua justiça no fundo do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi tua graça e tua fidelidade à grande assembleia. Deus, repleto de misericórdia, que por intermédio de Jesus transformaste Saulo, empenhado em vos perseguir, no incansável Paulo, apóstolo da vossa Igreja. Por sua intercessão, libertai-nos o coração de todo egoísmo, tornai-nos transparentes à vossa palavra e inteiramente dóceis ao vosso Espírito. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sabendo que não se é justificado por observar a lei, mas pela fidelidade de Jesus Cristo, cremos também em Cristo Jesus. Somos assim justificados pela fidelidade de Cristo e não pela prática da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo fui pregado na cruz. Vivo, mas não eu. Cristo é que vive em mim. Minha vida na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O texto de hoje é tirado da carta aos Gálatas. E ontem eu falava justamente sobre o contexto dessa comunidade. Eles estavam sendo levados para um evangelho distorcido que foi trazido por falsos pregadores. Quem são esses falsos pregadores? Quais eram as ideias que eles tinham? E por que essas ideias eram tão complicadas? É o que eu vou te explicar agora. Paulo fala dos judaizantes. Quem são esses? Eram aqueles que circulavam nas comunidades da Galácia, dizendo que para se viver na justiça em relação a Deus, era necessário se praticar as obras da lei. Talvez você pergunte assim, mas isso não tem problema. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é justamente o seguinte. Eles acreditavam, estes tais judaizantes, tidos por Paulo como falsos pregadores, que o que fazia com que você fosse salvo, entenda agora a palavra justificação como salvação aqui nesse sentido, era um esforço humano de prática religiosa. Um apoio no humano e não em Deus, no processo de relacionamento com Deus. Ou seja, nesse sentido, o ser humano se eleva por suas próprias forças à salvação. Qual é o perigo disso? O perigo disso é abrir mão de Deus, é abrir mão da graça de Deus.
E aqui é justamente o que Paulo vai trabalhar. Se é pela vivência da lei que vocês são justificados, tidos como justos diante de Deus e nesse sentido salvos, então a cruz de Cristo não valeu de nada. Então a cruz de Cristo, a morte do Senhor na cruz, não tem efeito salvífico. Aqui, o acento da teologia paulina é justamente no processo da graça de Deus. E a gente pode sintetizar esse termo graça, charis, em grego, como uma atuação de Deus gratuita na direção da humanidade em vista da sua salvação. E isso é maravilhoso. Nesse caso, é Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem vai ao encontro do ser humano, independentemente das suas fraquezas, dos seus erros, das suas limitações, do seu pecado. E isso nos mostra, portanto, que a nossa vida de cristãos deve ser pautada numa confiança nesta graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus e por derramamento do Espírito que vem a partir disso. Nesse caso, se apoiar na graça é a experiência de se abrir a esse amor maravilhoso de Deus, que sempre procura, que sempre vai na direção de nós, seres humanos. E eu te pergunto, você tem vivido essa experiência de graça? Tem aberto o seu coração para dizer como Paulo, tua graça me basta? E aí eu quero te dizer, amanhã eu vou te explicar como é que se deve ser a vida de alguém que foi alcançado pela graça. Pensa nisso. Seu coração está aberto a esse ato amoroso de Deus? Se não, abra agora, faça uma experiência profunda com este Deus que te alcança. Jesus, eu vos louvo porque escolhestes o apóstolo Paulo como testemunha da vossa entrega total a Deus e ao próximo no amor. São Paulo, intercedei por nós para que possamos conhecer, amar e servir com todo o nosso ser a Jesus, que encontrastes no ardor da perseguição e que se tornou para vós princípio de vida e de dom a Deus e ao próximo no Espírito. Fazei com que estejamos sempre disponíveis a seguir em tudo o caminho de Jesus e obtende de Deus as graças de que necessitamos. Que pela intercessão de São Paulo, homem de Deus e coluna da Igreja, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos enriqueça com as graças de que temos necessidade e nos conduza à vida eterna. Amém. Estamos encerrando o nosso 5º dia. Aguardamos vocês amanhã para que possamos rezar juntos e vamos encerrando com o pensamento de Paulo. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, vindo de uma mulher. E vamos encerrar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.